Hi! Meu nome é Evandro Hoffman e esta é uma conta simples de matemática. Mas o que isso tem a ver? Dentro dos próximos minutos eu vou te contar por que aprender inglês aqui no Inglês Toda Hora pode ser tão simples quanto resolver essa conta, sem ser um gênio ou um CDF que aprende com facilidade. Então, espere e dê uma olhada. Então, assista o vídeo até o final para descobrir um segredo que poucos sabem, que revela o porquê isso não é só possível, mas também muito menos complicado do que você imagina. E mais, vou revelar para você qual é o erro mais comum da maioria das pessoas que não conseguem aprender a língua. Vou te mostrar como evitar isso e vou te dar uma dica especial para garantir que aprenda inglês de vez. Primeiro, quero te contar um pouco da minha experiência com línguas. Junto com a minha história, vou te dar algumas dicas para turbinar o seu aprendizado. E no momento, estas dicas serão completamente grátis. Mas ainda não sabemos por quanto tempo, então não perca. Infelizmente, tenho que admitir que nem sempre fui um estudante exemplar. Mas vou te contar. Acho importante que saiba que não é necessário ser um gênio para ser capaz de falar outras línguas. Então aí vai. Ainda quando eu era adolescente, eu comecei a aprender inglês com meu pai, que na época era professor de inglês. Mas, como adolescente, eu era preguiçoso e não levava o curso a sério. A maior parte do meu aprendizado foi baseado em jogos ou em filmes e seriados, já que meu objetivo principal era entendê-los bem. Então, aí está um dos erros mais comuns para quem não consegue aprender inglês: a falta de um objetivo. Não sabe por que está aprendendo. Então, a dica é: tenha um objetivo para qualquer coisa que aprenda. Objetivos são o que nos fazem ter força de vontade para aprender. Eu costumava assistir muitos seriados na internet, e para usar legendas eu tinha que baixá-las à parte, o que dava trabalho demais. Então eu comecei a assistir sem legendas. É claro que no início eu não conseguia entender quase nada. Talvez até hoje eu não consiga entender 100%. Mas com o tempo eu pude entender cada vez mais. O que aconteceu foi que eu me acostumei a escutar inglês, treinei meus ouvidos. Então segue outra dica. Grande parte do nosso aprendizado de línguas se dá à nossa capacidade de entender, que fica cada vez mais fácil quando acostumamos nossos ouvidos, fazendo com que a língua seja algo normal para nós. Quando eu tinha uns 17 anos, eu podia entender quase tudo em inglês, sem problemas. Porém, eu não tinha muita experiência em falar, pelo motivo que eu não praticava muito. E eu só fui melhorar de verdade com 21 anos, quando fui trabalhar em uma empresa americana, falando inglês o dia todo. Desde criança, sempre quis aprender alemão, pois era a língua que meus pais falavam desde pequenos. Mas nunca passaram para mim e meus irmãos. Então, com mais ou menos 19 anos, eu comecei um curso de alemão em uma escola perto de casa. Estudei lá por 2 anos e tudo o que aprendi durante esse tempo foram os números. É claro que eu não era um aluno exemplar, não estudava muito e nem me esforçava também, mas o resto da turma estava na mesma situação que eu, então eu não era o único problema. Quase desisti de estudar alemão, mas mais ou menos um ano depois de ter parado o curso, descobri que haviam formas diferentes de aprender uma língua, formas que até então eu não conhecia, como aprender sem uma turma ou sem um professor. Se parar para pensar, turmas são quase sempre desniveladas. Sempre tem um que sabe mais e um que sabe menos, e isso pode ser frustrante para ambos. Então, comecei a estudar alemão por conta. Eu tinha um objetivo, finalmente ser capaz de falar alemão. Por mais ou menos 1 hora por dia eu estudava a língua. Praticava em voz alta quando estava sozinho. Aí vai mais uma dica. Quanto mais temos contato com a língua, mais fácil é a absorção. Pense em uma criança aprendendo a língua dos seus pais, que está tentando o tempo todo, não tem medo de errar. Na verdade, aprender assim não tem idade. Então por que não fazemos o mesmo? Crianças não têm as preocupações que nós temos quando adultos. Elas só estão pensando no agora. E nada mais importa. Aprender é totalmente natural para elas. Não estão preocupadas com um monte de coisa do dia a dia, mas sim somente naquele momento. Então qual é o segredo?
A resposta é relaxar. Isso mesmo, relaxar. Tudo o que você precisa fazer é esquecer toda aquela ansiedade e preocupações que carrega quando está aprendendo algo e confiar em si mesmo. Grande parte do aprendizado é baseado nisso. Alguns meses se passaram desde que eu comecei a aprender alemão, vi que os resultados eram incríveis. Viajei então para a Alemanha e testei meus conhecimentos. Fiquei surpreso comigo mesmo. Consegui me virar sem problemas, com um pouco que tinha aprendido. E isso me deixou tão empolgado que eu não podia parar. Continuei a estudar até que eu pudesse contar piadas e poder conversar com outras pessoas na língua. Und jetzt habe ich kein Problem auf Deutsch kommunizieren. Aprender alemão foi tão indolor e divertido que resolvi partir para a terceira língua. Wakaishi shuishi putonghua. O chinês. E quando vi, já estava aprendendo também um pouco de russo, japonês, francês e espanhol. E sempre que viajo para outro país, tento somente falar na língua local, o máximo que posso. E nunca tive problemas com as línguas que estudei. Há alguns anos, eu comecei a dar aula de inglês em uma escola privada. Desde então, tenho percebido que os alunos têm uma enorme dificuldade em aprender a língua. E a culpa do aluno não aprender a língua é principalmente da escola. Mas o que fazem de errado? Na verdade, é a soma tanto da incompetência do método utilizado quanto do próprio objetivo da grande parte das escolas de idiomas privadas, que é ter o maior número de alunos possível e não o aprendizado de fato destes alunos. Além disso, a maioria dos métodos utilizados em escolas hoje enchem o aluno de preocupações, querendo forçar o aluno a aprender tudo ao mesmo tempo. Ler, escrever, ouvir e falar. E qual é o principal? Qual é o propósito de aprender uma língua? Não é a comunicação? Então, não é óbvio que o principal é saber falar e o resto é consequência? Exatamente isso. Pense em como uma criança aprende sua língua. Ela primeiro aprende a falar e mais tarde desenvolve as habilidades de ler e escrever também. Que a partir do momento que já sabe falar, isto se torna uma atividade muito mais fácil. E é este o objetivo principal do método do inglês toda hora, a comunicação. Aqui você irá aprender a se comunicar. Como professor, eu ficava muitas vezes frustrado em estar preso ao método da escola, sabendo que existiam formas muito mais lógicas de aprender uma língua. Então, resolvemos criar um método de ensino baseado na forma em que eu aprendi outros idiomas. Então vamos voltar naquela conta de 1 mais 1. Com o que ela se relaciona com este método? Se eu te disser que eu, no inglês, é I e quero é want, então para falar eu quero seria simplesmente somar eles e fica I want. E para dizer falar inglês é to speak English. Então, para dizer eu quero falar inglês seria simplesmente somar I want mais to speak English. E o resultado seria I want to speak English. Não é tão simples quanto somar 1 mais 1? Não fizemos a mesma coisa? É assim que o inglês toda hora vai ensinar inglês, passo a passo, tratando a língua de uma forma lógica. Aqui você vai aprender a se comunicar em inglês em questão de horas de estudo, e não anos como em escolas por aí. E tudo o que você precisa é querer aprender. Isto mesmo. Mesmo se você já fez diversos cursos e ainda assim não conseguiu aprender inglês, não desista, a culpa não é sua, mas sim da forma como trouxeram a língua até você. Fazendo inglês toda hora, você ficará fascinado em quanto pode aprender em tão pouco tempo. Então que tal parar de perder tempo e dinheiro em escolas de inglês por aí e finalmente aprender a língua? E mais uma coisa, quanto custa um curso de inglês numa escola particular? Deve ser um dinheirão, não? Se já fez ou já pesquisou uma escola de idiomas, elas custam na média de R$700 o semestre. Nós estamos cansados de ver as pessoas pagando fortunas por cursos de inglês que não os ensinam o que prometem. Então, resolvemos fazer uma promoção. Por um prazo determinado, resolvemos baixar o nosso preço de R$279.
Por um prazo determinado, nós estamos oferecendo o melhor curso de inglês da sua vida por um preço único de R$ 169,90. E você pode parcelar este preço em até 12 vezes no cartão de crédito. Quem sabe com o dinheiro que está economizando aqui, você não pode fazer aquela viagem que sempre sonhou para o exterior. E melhor ainda, praticar seu inglês de verdade e não numa sala de aula. E aí, está pronto para finalmente aprender a falar inglês e se libertar de cursos tradicionais? Basta clicar no botão aqui embaixo e ser feliz. Ah sim, antes que eu esqueça, nós agora também temos o curso disponível para o seu smartphone, tanto iPhone quanto Android, então não deixe de conferir. Grande abraço!